Ok, vamos começar. Sobre a mesa, o dossiê da Acer. O que a gente tem aqui não é apenas uma análise de mercado, é na verdade uma autópsia estratégica. Uma empresa que, quando a gente olha os números globais, apresenta um crescimento quase anêmico, quase um erro de arredondamento estatístico, mas que aqui no Brasil se comporta como um verdadeiro titã, onipresente, dominando as prateleiras do varejo de ponta a ponta. Exato. E essa disparidade, essa anomalia, é o ponto central da nossa investigação de hoje. Não é um fenômeno simples que se explica com marketing ou com uma logística eficiente. A gente está falando de decisões de engenharia tomadas a nível de componente lá na China para atingir um price point, um preço-alvo específico na gôndola do varejo brasileiro. É o resultado de décadas de manobras corporativas, uma engenharia tributária que beira a arte e, o que é mais crucial para a nossa análise, de compromissos de engenharia de produto que definiram a reputação da marca, para o bem e, muitas vezes, para o mal. O nosso objetivo hoje é dissecar cada camada dessa operação, desde a fundação lá em Taiwan, passando pela otimização quase obsessiva da cadeia de suprimentos, até a linha de montagem da Compal ou da Foxconn aqui em Jundiaí ou em Ilhéus, e entender por que um notebook que brilha na prateleira do Magazine Luiza com uma ficha técnica impressionante, muitas vezes termina na bancada de um técnico com uma falha crônica no circuito de V-Core ou com a carcaça quebrada na dobradiça. Bom, a nossa análise vai seguir um protocolo forense bem rigoroso, que a gente dividiu em 6 fases. A gente começa com o diagnóstico, onde vamos confrontar os dados frios de market share global, os relatórios da Gartner, com a realidade inescapável que a gente vê nas prateleiras locais. Depois a gente regrede no tempo, para a Gênese, lá na era Multitech, para entender o DNA da companhia, que na verdade já nasceu obcecada por custo e volume. Na fase 3, a gente entra no xadrez corporativo, um momento absolutamente decisivo ali no final dos anos 2000, que foi uma verdadeira aula de M&A, de fusões e aquisições defensivas. Em seguida, a gente foca totalmente na operação brasileira, a engenharia por trás da conquista do mercado, decodificando o PPB e o infame custo Brasil. A quinta fase é talvez a mais crítica para o consumidor final, e principalmente para a nossa comunidade técnica, a anatomia da reputação. É aqui que a gente vai, figurativamente, abrir o chassi e analisar as falhas estruturais crônicas, tanto a nível de projeto mecânico quanto eletrônico. E para fechar, o prognóstico, projetando o futuro da Acer na iminente e, eu diria, perigosa era dos AI PCs. Certo, então, vamos ao diagnóstico. O paradoxo central da Acer é exatamente este. Como é que uma empresa que, globalmente, luta para manter sua posição no ranking para não cair mais, se torna uma força dominante, quase hegemônica, no mercado tão complexo, tão fechado e tão cheio de particularidades como o brasileiro? A resposta definitivamente não está em uma única variável. É uma confluência, uma tempestade perfeita de fatores. Isso vai desde a logística just-in-time de componentes que vêm da Ásia, passando por uma maestria em navegar na selva tributária brasileira, até um entendimento muito profundo da psicologia do consumidor de um mercado emergente. Um consumidor que, na maioria das vezes, prioriza a ficha técnica, o Core i7, a placa de vídeo RTX, em detrimento da qualidade construtiva do chassi ou da longevidade dos VRMs, dos reguladores de tensão da placa-mãe. Para a gente entender a dimensão real disso, a gente precisa primeiro olhar os números frios do cenário global, porque eles contam uma história completamente diferente. E aqui estão eles, os dados da Gartner para o final de 2025. O quadro geral é bem claro. O mercado de PCs como um todo teve uma recuperação saudável, crescendo mais de 9%. Isso é um sinal positivo. Lenovo, HP, Dell, todos eles surfaram muito bem essa onda, com crescimentos de 2 dígitos. A Dell, em particular, chama a atenção com um salto de mais de 18%. Um resultado espetacular. E então a gente desce o olhar na lista, passa pela Apple e chega na 6ª posição, Acer. Crescimentos de 0,8%. Praticamente estagnada. E é fundamental entender o porquê dessa estagnação. O motor do crescimento em 2025, a força que puxou esses números para cima, foi o ciclo de atualização corporativa, o mercado B2B. Empresas no mundo todo que adiaram investimentos por causa da instabilidade econômica, finalmente abriram a carteira e começaram a renovar seus parques de máquinas. Isso não é só uma questão de canal de venda, é uma questão de filosofia de engenharia. Um Dell Latitude ou um HP EliteBook são projetados com TCO, custo total de propriedade, em mente. E o que isso significa na prática? Significa chassis de magnésio, teclados resistentes a líquidos, certificações militares 1000 STD 810G contra quedas e vibrações, acesso fácil a componentes para upgrades em massa e, muito importante,
plataformas de gerenciamento remoto como Intel vPro. Um Aspire, por outro lado, é projetado para ter a melhor relação performance por preço na prateleira da Casas Bahia. São mundos completamente diferentes. A Acer, cujo DNA sempre foi muito mais forte no varejo B2C e no setor educacional com os Chromebooks de baixo custo, simplesmente não estava posicionada para capturar essa demanda corporativa. Esse crescimento anêmico reflete não uma falha geral da empresa, mas uma fraqueza estrutural no segmento que mais cresceu naquele ano. Exato. E para a gente entender essa cultura que é tão focada no consumidor final, que ignora completamente o TCO corporativo, a gente precisa voltar no tempo, lá para a fundação da empresa. A Acer que a gente conhece hoje não nasceu como uma fabricante de notebooks. Ela nasceu como uma empresa chamada Multitech, com uma missão que era quase educacional. Esse é um ponto crucial na história deles. Stan Shi e sua equipe eles não começaram querendo vender computadores para as massas. Eles queriam, antes de tudo, vender a ideia da computação para outros engenheiros. Eles eram, em essência, evangelistas da tecnologia de microprocessadores numa Taiwan que naquela época era o chão de fábrica do mundo, mas não o cérebro. Eles queriam capacitar a indústria local a projetar seus próprios produtos e não apenas montar kits que vinham do Japão ou dos Estados Unidos. Essa base filosófica, quase acadêmica, de democratizar o acesso ao conhecimento técnico acabou definindo a estratégia da empresa por décadas. Este cronograma aqui ilustra bem os pontos de inflexão. Em 76, a Multitech surge. E o primeiro produto de sucesso deles, o Microprocessor, era basicamente um kit de treinamento. Ele era baseado no processador Zilog Z80 e, na prática, ensinava engenheiros a programar em linguagem de máquina. O objetivo era criar a mão de obra qualificada que um dia projetaria os produtos da própria Acer e de outras empresas taiwanesas. Em 87, a mudança de nome para Acer marca uma ambição global e a implementação da famosa estratégia Fast Food, que já vamos detalhar. Em 1997 vem um movimento mestre, a aquisição da divisão de notebooks da Texas Instruments. A TI era uma pioneira absoluta em computadores portáteis. A Acer não comprou só uma linha de produção, ela absorveu um conhecimento imenso em miniaturização de PCBs e principalmente em gerenciamento de energia, patentes e designs que ela simplesmente não possuía. Por fim, o spin-off da Wistron em 2001. Era um conflito de interesses que se tornou insustentável. A Wistron fabricava para a Acer, mas também fabricava para seus maiores rivais, como a Dell e a HP. Ao separar a manufatura, a Acer se tornou uma empresa asset-light, ou seja, com poucos ativos físicos, focada em P&D e marketing, o que a tornou muito mais ágil e menos capital-intensiva que as concorrentes. Vamos aprofundar um pouco nesse modelo fast food, porque ele é a chave para entender como a Acer, uma empresa relativamente pequena na época, conseguiu competir com gigantes já estabelecidos. A ideia era, literalmente, tratar componentes de PC como se fossem ingredientes perecíveis. Exatamente. Nos anos 90, a lei de Moore estava no seu auge. O preço de um processador ou de um pente de memória caía de forma vertiginosa, semana após semana. Empresas como a IBM e a Compaq construíam suas máquinas em fábricas centralizadas na Ásia ou nos Estados Unidos e depois as enviavam por navio para o resto do mundo. O inventário delas era de meses. Quando o computador chegava na loja, seus componentes já estavam obsoletos e caros. A Acer revolucionou isso. Ela enviava os componentes críticos, como a placa-mãe e o processador, que eram os mais caros e que mais desvalorizavam, por frete aéreo para pequenas unidades de montagem em cada mercado local. O PC só era montado de fato quando o pedido do varejista chegava. O tempo de inventário da Acer era de dias, não de meses. Essa eficiência logística se traduzia diretamente em um preço final muito mais baixo na prateleira. É, na verdade, a semente da estratégia que a Dell levaria ao extremo anos depois com seu modelo de venda direta. Toda essa agilidade e essa agressividade de mercado culminaram no período de 2007 e 2008. Nessa época, a Lenovo, que já estava fortalecida pela aquisição da divisão de PCs da IBM em 2005, tinha a marca ThinkPad, que era um gigante no mercado corporativo, mas era extremamente fraca no varejo de consumo fora da China. A Europa era para eles o campo de batalha crucial para se tornar uma potência global de verdade. E o que se seguiu não foi uma simples negociação de mercado. Foi uma das jogadas de xadrez corporativo mais brilhantes e, eu diria, mais impiedosas da história da indústria de tecnologia. A Lenovo precisava desesperadamente de uma porta de entrada para o varejo europeu, e a marca Packard Bell era essa porta. O que a Acer fez a seguir foi um verdadeiro estudo de caso sobre como usar fusões e aquisições não só para crescer, mas como uma arma defensiva para aniquilar a estratégia de um concorrente.
Aqui está a anatomia da jogada, passo a passo. A Lenovo estava com um acordo praticamente fechado para comprar a Packard Bell. Isso seria um salto quântico para a presença global deles, dando acesso imediato a todos os grandes varejistas europeus como MediaMarkt, Carrefour, etc. A Acer viu o perigo existencial. Se a Lenovo se estabelecesse na Europa, a briga ficaria muito mais difícil. Então eles executaram uma manobra genial. Primeiro, de forma aparentemente não relacionada, anunciaram a compra da Gateway, uma marca americana que já foi icônica, mas que estava em franco declínio. O valor da Gateway não estava só na marca, mas numa cláusula contratual esquecida por quase todo mundo. A Gateway possuía o direito de preferência na venda da Packard Bell. Ao comprar a Gateway, a Acer herdou esse direito. No movimento relâmpago, a Acer exerceu a cláusula e comprou a Packard Bell debaixo do nariz da Lenovo. Foi na prática um exploit no mundo dos negócios, uma manobra de advogado, não de engenheiro, mas que teve um impacto de engenharia massivo no mercado global. O resultado imediato foi massivo. Da noite para o dia, a Acer se tornou a terceira maior fabricante de PCs do mundo. Do ponto de vista estratégico, a manobra foi um sucesso absoluto. Bloqueou a Lenovo e consolidou o mercado. Mas a digestão dessa aquisição dupla foi extremamente dolorosa e de certa forma cínica. A Acer canibalizou a engenharia da Gateway e da Packard Bell, pegou os canais de distribuição que interessavam e deixou as marcas morrerem lentamente. Elas foram usadas para escoar produtos de baixo custo com baixo esforço de P&D, basicamente rebrands de modelos antigos da própria Acer. É o que a gente chama de zumbificação de marca. No fim das contas, a reputação que essas marcas ainda tinham foi completamente erodida. A jogada protegeu a Acer no curto prazo, mas o custo foi a destruição de dois nomes históricos da indústria. E agora a gente muda o foco completamente para o Brasil, porque aqui o sucesso não é primariamente uma questão de inovação tecnológica de ponta, é acima de tudo uma questão de dominar um ambiente regulatório e tributário que é, sem exagero, um dos mais complexos e hostis do planeta para a indústria de hardware. Exato, o jogo no Brasil é completamente outro. É um campo de batalha assimétrico. A pessoa pode ter o melhor notebook do mundo, projetada na Califórnia, mas se não souber navegar pela engenharia tributária local, seu produto vai chegar ao consumidor com um preço que o torna um item de museu inviável. A Acer não só entendeu isso, ela construiu toda a sua operação brasileira em torno dessa realidade, tornando-se uma mestre em otimização fiscal. E essa maestria, por sua vez, ditou todas as suas decisões de engenharia de produto para o nosso mercado. O pilar central de toda essa estratégia tem um nome: Processo Produtivo Básico, o famoso PPB. E o que é isso? É uma portaria interministerial, uma lei, que define para cada tipo de produto quais etapas de montagem são obrigatórias de serem feitas no Brasil para que a empresa possa obter o benefício fiscal. E isso não é opcional, é a regra do jogo para quem quer competir em volume. Para um notebook, o PPB pode exigir, por exemplo, a montagem da placa-mãe, ou seja, a inserção de componentes SMD no PCB aqui no Brasil, a montagem do conjunto final com tela e teclado e a instalação do software. Empresas que seguem o PPB, como a Acer faz na sua planta em Jundiaí, em São Paulo, não só pagam muito menos impostos, mas também ganham preferência em licitações do governo. Ignorar o PPB para uma marca de massa é cometer suicídio comercial no Brasil. E este gráfico aqui demonstra de forma brutal o tamanho dessa barreira. A barra da esquerda mostra um notebook importado. Sobre o valor original FOB lá na China, incide o imposto de importação de 60%, que é o grande vilão. Mas não para por aí. Depois, sobre essa soma, incide o IPI, PIS, COFINS e o ICMS, que é calculado por dentro em cascata. O custo final do produto pode quase dobrar. É por isso que importar por conta própria quase nunca compensa. Agora, olha a barra da direita. Um produto fabricado sob as regras do PPB é isento de grande parte disso. A diferença é abissal. E é por isso que um Acer Nitro 5, montado em Jundiaí, consegue ser vendido por, digamos, R$ 4.500, enquanto um notebook exatamente igual, se fosse importado oficialmente, custaria R$ 8.000 ou R$ 9.000. No fim das contas, a competição no mercado de massa no Brasil não é vencida no laboratório de P&D em Taipei, mas sim no Departamento Fiscal e de Planejamento Tributário aqui em São Paulo. A Acer domina o processo que torna o produto acessível e é isso que a coloca em todas as prateleiras. Mas essa estratégia de preço agressivo que é possibilitada pelo PPB tem um custo, e esse custo se manifesta invariavelmente na reputação da marca. Para conseguir atingir os preços que o mercado brasileiro pode pagar, a Acer historicamente precisou fazer compromissos de engenharia. E é aqui que a gente entra na anatomia das falhas crônicas da marca. É o dilema clássico e, eu diria, a maldição da engenharia de produto em mercados sensíveis a preço como o nosso. O consumidor, que é guiado pelo marketing do varejo, ele quer os números grandes, o Core i7, os 16 GB de RAM, a RTX 3050.
para entregar essa ficha técnica dentro de um orçamento de 4 ou 5 mil reais, o fabricante precisa cortar custos em áreas que não aparecem no folder da loja. E essas áreas são sempre as mesmas: a qualidade dos polímeros do chassi, a robustez do sistema de refrigeração e, o ponto mais notório no caso da Acer, o projeto mecânico do conjunto de display e das dobradiças. Essa citação é um resumo muito preciso do sentimento de uma parcela significativa dos proprietários de notebooks da Acer, especialmente das linhas de entrada como a Aspire e também das gerações mais antigas da linha Nitro. O ponto de falha mais comum que todo técnico conhece é a dobradiça. Vamos ser mais específicos do ponto de vista da engenharia de materiais e mecânica. O que a gente tem aqui é um problema clássico de fadiga de material e um design mecânico subdimensionado para o estresse que ele sofre. A carcaça, geralmente feita de plástico ABS, um polímero termoplástico, é barata e muito fácil de moldar por injeção. O problema é como a dobradiça é fixada nela. As buchas rosqueadas de latão são inseridas no molde de plástico. O torque da dobradiça, que é bem alto para manter a tela firme, é aplicado repetidamente numa área muito pequena de plástico. Some a isso o ciclo térmico do notebook. O calor do CPU e da GPU degrada as propriedades mecânicas do ABS ao longo do tempo, tornando-o mais quebradiço. É uma falha anunciada. Uma solução de engenharia mais robusta, como a que a gente vê em linhas corporativas, seria ter uma subestrutura de metal onde a dobradiça é aparafusada, distribuindo a tensão por uma área maior, mas isso custaria talvez 5 ou 10 dólares a mais por unidade. Multiplique isso por milhões de unidades e dá para entender a decisão de negócio. É um projeto que economiza centavos na produção, mas que custa muito caro para o consumidor no longo prazo. E essa combinação de falhas de projeto com o suporte técnico oficial, que muitas vezes é centralizado e demorado, acabou criando um mercado paralelo gigantesco, o ecossistema de reparo independente. Técnicos e pequenas oficinas em todo o país se especializaram em consertar esses problemas crônicos que os fabricantes criam. Exatamente. E para esses profissionais que são a última linha de defesa para o consumidor que já está fora da garantia, o maior desafio não é a habilidade técnica para soldar um componente SMD minúsculo. A grande guerra é a guerra de informação. Fabricantes como a Acer não disponibilizam publicamente os esquemas elétricos ou os arquivos de board view de suas placas-mãe. É uma caixa preta. Sem esses documentos, diagnosticar um MOSFET em curto no circuito de alimentação da CPU se torna um trabalho de engenharia reversa demorado, caro e muitas vezes inviável. É precisamente essa lacuna crítica, essa barreira artificial ao reparo, que plataformas como a nossa, a bioschematics.com, buscam preencher. Nós fornecemos acesso a essa documentação essencial, que são os mapas da placa-mãe, capacitando a comunidade técnica a realizar reparos em nível de componente de forma precisa e prolongando a vida útil de equipamentos que, de outra forma, seriam descartados. Agora, vamos olhar para o futuro. A indústria está à beira da maior transição desde a popularização da internet. A era dos AI PCs. Os lançamentos da Acer na CES 2026 nos dão um mapa bem claro de como a empresa pretende navegar essa nova fronteira. E de forma previsível, a estratégia é a de sempre: democratização. É o DNA da empresa em ação mais uma vez. Enquanto outras marcas estão posicionando os AI PCs como produtos premium, caríssimos, a Acer já se prepara para levar a inteligência artificial para o mercado de massa, integrando NPUs, as unidades de processamento neural, em toda a sua linha de produtos. O processamento local de IA, em oposição à nuvem, é a próxima grande fronteira, principalmente por questões de privacidade e latência. E a Acer quer ser a marca que torna isso acessível para todo mundo. Analisando a nova linha gamer deles, a gente vê essa estratégia em ação. O Predator Helios Neo 16 AI é a vitrine tecnológica. Processadores de ponta da Intel, a nova arquitetura NVIDIA RTX Série 50. E um ponto muito importante, o salto para telas OLED, que oferecem tempo de resposta de pixel quase instantâneo, o que é vital para o cenário de esportes. Enquanto isso, o novo Nitro V16 AI continua sendo o cavalo de batalha, o produto de volume. Ele traz a mesma GPU potente do irmão mais caro, a RTX 5070, mas faz concessões calculadas para atingir um preço mais baixo. A tela IPS, não OLED, e a refrigeração, embora com ventoinha dupla, é mais convencional, sem metal líquido. O interessante aqui é a implicação térmica disso. Colocar a mesma GPU em dois sistemas de refrigeração tão diferentes significa que o Predator vai conseguir manter clocks mais altos por muito mais tempo, enquanto o Nitro provavelmente vai sofrer mais com o thermal throttling em sessões de jogo prolongadas. A performance de pico pode até ser similar nos primeiros minutos, mas a performance sustentada depois de uma hora de uso intenso será bem diferente. Sintetizando então, os pilares estratégicos da Acer para os próximos anos são 4.
Primeiro, a democratização da IA, com NPUs de mais de 50 TOPS, que é a sigla para trilhão de operações por segundo, a métrica de performance exigida pela Microsoft para a certificação Copilot Plus PC. Segundo, o salto gráfico com a adoção da nova e aguardada arquitetura Blackwell da NVIDIA. Terceiro, a sustentabilidade com a linha Vero, que agora parece ser uma resposta mais direta às críticas sobre o direito de reparar, com design que promete ser mais modular e fácil de desmontar, além do uso de plástico reciclado. E por último, a aposta de nicho no Spatial Labs, que usa IA para fazer conversão de conteúdo 2D para 3D em tempo real. Ainda é uma curiosidade tecnológica, mas mostra uma vontade de inovar fora do convencional, o que é interessante. E isso nos leva à questão final, ao ponto de tensão que vai definir o futuro da Acer na próxima década. A estratégia de volume, que funcionou tão bem na era do PC tradicional, será a chave para dominar a nova era da IA? Ou será o seu calcanhar de Aquiles? Por outro lado, existe um risco enorme, um risco de engenharia. Um AI PC é uma máquina inerentemente mais complexa e, principalmente, termicamente mais estressada. As NPUs, as memórias LPDDR5X de alta velocidade, as novas GPUs, tudo isso gera muito mais calor e exige um projeto de fornecimento de energia, os VRMs, e o sistema de refrigeração muito mais robusto. Se a Acer, em sua busca incansável por preço baixo, colocar todo esse novo hardware complexo dentro de um chassi construído com as mesmas filosofias de corte de custos do passado, as fragilidades que a gente viu nas dobradiças podem se manifestar de formas muito piores. Thermal throttling severo que anula o ganho de performance da NPU, falha prematura de MOSFETs por estresse térmico ou até mesmo problemas na solda BGA do processador por causa dos ciclos de aquecimento e resfriamento extremos. A pergunta é, a estratégia que a tornou um gigante no Brasil será a sua maior força ou sua maior vulnerabilidade na próxima década? O tempo e, principalmente, a comunidade de reparos nos darão essa resposta. Se esta dissecação técnica foi útil, seja para o trabalho na bancada ou para uma decisão de compra mais informada, considere compartilhar este material com colegas da área. A contribuição da comunidade nos ajuda a continuar produzindo análises aprofundadas como esta, sem filtros de marketing. E nós queremos ouvir a voz da comunidade técnica. Com base nos dados que a gente apresentou e principalmente na experiência de campo de quem está na linha de frente, qual marca ou qual fenômeno de mercado merece estar na nossa mesa de análise no próximo relatório? Talvez a gente deva investigar a fundo a ascensão das marcas White Label como Pichau e Monster, ou fazer uma análise profunda da durabilidade e reparabilidade dos MacBooks com os chips Apple Silicon? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de ativar as notificações, porque o mercado não para e a nossa análise também não.